Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos de volta com a nossa série Provérbios. Esperar alguns minutinhos, como sempre, né? Todos entrarem para participar conosco. Glória a Deus, daqui a pouco a gente começa, amém? Peço que você compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, amém? Para que a gente possa abençoar outras pessoas, amém? Com a palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, esse é o intuito do nosso coração, trazer a mensagem da palavra de Deus para nós e para o maior número de pessoas possível. Amém? Vamos fazer uma oração. Acredito que já tem uma quantidade bacana já, outros vão entrando. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa série Provérbios. Hoje nós estamos no capítulo 18. Desde o capítulo 1, né, nós estamos aqui compartilhando desse livro, né, tão poderoso e importante para nós nesses dias, né, esse texto da palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai ministrar, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, amém? Senhor Deus, muito obrigado Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua presença, para poder, Senhor, entoar, Senhor, adoração ao Senhor, poder declarar, Senhor, que só o Senhor é santo, digno de todo louvor, de toda adoração. Para nós pedimos nesse dia, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco, ministrando a palavra do Senhor, a rema do Senhor, a rema da Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Que caia por terra toda distração, tudo aquilo que possa impedir, Senhor, o ministrar da Tua palavra. Assim como a parábola, Senhor, do semeador, nós declaramos que essa semente, Senhor, da Tua palavra, cai num solo fértil, Senhor, e produz muitos frutos, frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nós pedimos, abra o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Como eu disse, nós estamos na nossa série, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, horário do MS, nós estamos aqui com a nossa série de Provérbios, né? Desde o capítulo 1, nós estamos hoje no capítulo 18, é importante que você compartilhe comigo, né, o texto bíblico, que você que tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, para a gente acompanhar junto. Nós temos aí 40 minutos para compartilhar. Eu não leio todo o capítulo, né? No começo a gente até lia, mas começou a ficar demandando muito tempo. Então nós estamos pegando alguns versículos dos capítulos e tratando sobre esses assuntos que cada um deles traz, tá? O livro de Provérbios é um livro muito fácil de ler, muito fácil de compreender. Ele é conselho prático para nós, né? Para nós que queremos andar uma vida com Deus, nós somos cristãos e queremos andar debaixo da palavra de Deus, amém? Então são conselhos muito práticos. A ideia de nós fazermos essa série partiu, eu creio, do coração de Deus, porque nós nesses dias de dificuldade, de pandemia, nós começamos lá no início da pandemia, nós precisamos ser direcionados, precisamos ser guiados pelo Senhor, e a melhor forma de nós sermos guiados pelo Senhor é através da sua palavra, amém? Aqui está a resposta para tudo aquilo que nós buscamos em Deus. A palavra de Deus, ela é a boca de Deus para nós, ela é o nosso livro, o nosso manual de regra, de fé e de prática, aquilo que nós ouvimos e somos orientados para andar uma vida de vitória, uma vida de graça em Deus, amém? Bom, como eu sempre falo todas as quartas-feiras, só para a gente relembrar, Provérbios foi um livro escrito por Salomão, filho de Davi, considerado o homem mais sábio, e foi de fato o homem mais sábio de todo o mundo antigo, né? O homem que pediu para Deus sabedoria, e como nós vemos aqui através do livro de Provérbios, ele adquiriu, e ele traz essa sabedoria em forma de versos,
para nós podermos compreender aquilo que Deus tem para nós, e algumas coisas, alguns detalhes práticos que nós temos que nos posicionar para vivermos uma vida abençoada, amém? Eu sempre tenho falado aqui na igreja e também aqui com vocês nas lives, a importância de nós guardarmos os princípios do Senhor. O livro de Provérbios é um livro que traz muitos princípios. Princípios são bases que Deus deixa para nós na sua palavra, para nós podermos alcançar aquilo que Ele tem para nós de vitória, de graça, de bênção. Sempre quando nós olharmos promessas de Deus, nós vamos ver sempre que há uma condição para que eu possa entrar nessa promessa. Assim como Deus fez na vida de Abraão, tão conhecido Abraão, né, o pai da fé, que foi aquele homem que deu origem ao povo hebreu, ao povo judeu. Assim como aconteceu com Abraão, quando Deus chama ele, diz lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Assim é conosco, né? A mesma condição que Deus estabelece na vida de Abraão, para que ele saia da sua terra, da tua parentela, algo que custava para ele, assim Deus faz conosco. Deus sempre traz para nós uma condição. Essa condição são os princípios de Deus. Tudo que Deus faz é por meio de princípios, e quando eu caminho pelo princípio daquilo que eu almejo em Deus, eu então sou abençoado, né? Não é uma questão de decisão de Deus, melhor dizendo, né? Algumas pessoas têm alguma dificuldade disso. Não é dizer que Deus não é soberano, é claro que Deus é soberano em todas as coisas, né? Deus é Deus, Ele é o eu sou, né? O Todo-Poderoso. Mas existem algumas coisas que Deus já estabeleceu, e que Ele determina caminhos, que são os princípios que Ele estabelece, para que nós possamos alcançar nele, assim como a salvação, né? Deus, Ele não nos salva só por obras, né? Aliás, Ele não nos salva por obras, por exemplo, Ele não nos salva por algum outro requisito. O requisito que Deus estabeleceu para a salvação é confessar o Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas, das nossas vidas, e confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração, e nós seremos salvos. Assim é tudo aquilo que Deus tem para nós. Existem princípios, existe algo estabelecido por Deus que nós precisamos cumprir, amém? Já está estabelecido. Eu sempre tenho falado aqui que a vitória que nós queremos, a bênção, a vida de graça, a vida de glória em Deus que nós queremos, já está estabelecida. Quando Jesus estava sendo crucificado, Ele diz: está consumado, ou seja, está feito, tudo está feito e acabado. Jesus já conquistou, Jesus já estabeleceu tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós almejamos em Deus, e eu tenho certeza que você almeja uma vida de bênção, uma vida de vitória, tudo isso já está estabelecido. Agora eu preciso me atentar para os princípios da palavra de Deus, para que eu possa caminhar por eles e alcançar aquilo que Deus tem para a minha vida, amém? Então Provérbios é um livro que tem muitos princípios, para nós podermos nos atentarmos para aquilo que nós queremos em Deus, amém? Bom, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, então vem trazendo um conteúdo para a sabedoria, para viver uma vida sábia, não uma vida sábia segundo aquilo que é natural, humano, né? Não a sabedoria da ciência humana, mas a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Deus estabelece esse princípio de sabedoria para nós, para que nós possamos compreender as verdades do seu reino e conquistarmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Como eu disse, eu não vou ler todo o capítulo, peço que você leia o capítulo 18 na sua casa, muito fácil a leitura, são apenas 24 versículos, mas eu vou pegar alguns versículos, até eu separei bastante aqui, para nós tratarmos sobre alguns temas que esse texto traz para nós. Bom, primeiro versículo, capítulo 18, versículo 1, diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Primeiro versículo aqui, Salomão traz para nós a sabedoria de nós não andarmos sozinhos, a necessidade de nós andarmos com pessoas que nos apoiam, pessoas que estão conosco, que oram por nós, que sonham com a gente, né? Por que isso é importante nós falarmos nos dias de hoje? A cada vez que nós vamos avançando em tecnologia, nessa explosão da revolução midiática, né, das redes sociais, a cada vez que isso avança, nós ficamos mais presos dentro das nossas próprias vidas, né? Nós não nos socializamos com tanta frequência, ainda mais agora com a pandemia, e me parece que há um grupo de pessoas que acha que isso é bom. Só que, no entanto, se nós olharmos para a palavra de Deus,
Tudo o que Deus faz é bom. E quando Deus criou o homem, ele disse assim: não é bom que o homem viva só. Então Deus sempre criou pessoas para estar próximos daqueles que Ele escolheu para fazer uma obra. Deus sempre deu companheiros, pessoas, porque Deus criou o homem com essa carência, e nós precisamos aprender a conviver. O grande desafio é esse, é conviver com as pessoas, né? A palavra de Deus diz lá nos Salmos: ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos, irmãos, né? E a Bíblia ainda vai dizer que ali na comunhão, no ambiente de unidade, de comunhão, Deus ordena a bênção. Então esse texto traz para nós a importância de nós preservarmos a unidade, preservarmos pessoas que andam conosco, a necessidade de nós termos pessoas que andam conosco. O texto da palavra de Deus vai dizer em vários momentos, né? É bom que ande dois, porque se um cair o outro levanta, né? Se um estiver com frio o outro aquece. Então é importante nós vivermos e termos pessoas conosco. É de Deus nós vivermos em companhia. É claro que isso não é apenas emocional. A escolha de pessoas que você, a escolha que você faz de pessoas que andam com você não pode ser emocional, tem que ser sábia, né? Pessoas que andam com você precisam ser pessoas que te ajudam, que professam a mesma fé que você, pessoas que te ajudam na caminhada, pessoas que te sustentam no momento que você está com dificuldade, porque nós somos seres humanos, existe um momento, por isso que o texto da palavra de Deus já nos informa isso, que haverá momento que nós vamos cair ou vamos fraquejar, e nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos ajudar. Então deixa eu falar isso para você, é importante. Não ande só, ande com pessoas que sejam bênção na sua vida, né? Para nós que vivemos uma realidade de ir à igreja, de congregar, isso também serve de alerta para nós, a importância de nós congregarmos, né? A importância de nós estarmos juntos no corpo de Cristo, né? Participarmos, estarmos juntos é desafiador, com certeza. Andar com pessoas é desafiador, porque existem pessoas diferentes de outras, né? Existem algumas coisas que nós não toleramos em algumas pessoas e toleramos mais em outras, e quando isso é colocado, né, em conflito, começa a haver dificuldade. Mas é aí que o Senhor ordena a bênção, é aí que o Senhor abençoa. A importância de nós não andarmos só, né? Deus não criou o homem para andar sozinho, Deus criou o homem para andar sempre junto com alguém, né? Eu estou falando para além do casamento, para além dos filhos. Tem amigos que te ajudam, que oram por você, tem um pastor que ore por você, que te abençoa, que abençoa a sua casa, que abençoe aquilo que você tem, que abençoe a sua vida, amém? A importância de nós vivermos juntos, né? Esse sempre foi o desejo do coração de Deus, ainda que o mundo caminhe por outros caminhos que levam ao isolamento, né? O isolamento, alguém disse assim: olha, as pessoas estão muito preocupadas com o isolamento, mas na verdade nós já estávamos isolados, e é verdade, né? O abraço se tornou mais distante, a empatia se tornou mais distante. Nós precisamos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, aprender que Deus não criou o homem para viver só. É desafiador, é difícil muitas vezes conviver com pessoas diferentes de nós, né? Mas isso trata o nosso egoísmo, é isso que o texto vai dizer. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, né? A gente tem que aprender a entender o coletivo. Nós fazemos parte de um grupo, né? Isso em todos os segmentos da nossa vida, da sociedade. Nós temos que aprender isso, né? Tem coisas que eu preciso fazer para um bem coletivo, assim como é no casamento. O casamento não é uma sociedade, um contrato, onde há duas pessoas diferentes e muitas vezes um tem que anular em prol do outro. Assim é o convívio em geral. Nós precisamos pensar mais sobre a coletividade, pensar mais em vivermos em grupo, né? Ter pessoas do nosso lado, mas a gente tem que ponderar. Pessoas que andam com a gente são ser pessoas que professam a fé em Cristo. É importante isso. Pastor, eu tenho amigos que não professam a fé de Cristo. Tudo bem, mas não entregue o seu coração a essas pessoas. Pastor, é sério isso? É muito sério. Entregue o seu coração a pessoas que professam a fé com você, que crê com você. Porque eu vejo muitas vezes pessoas que professam a fé em Deus, em Cristo Jesus, tendo conselho com pessoas que não têm
uma fé em Cristo, como que essa pessoa vai te aconselhar? Eu estou falando de amigos que te apoiam em Deus, que vão olhar para você e dizer: você está errado, você não pode pensar assim, você tem que pensar diferente. Nós precisamos de pessoas que nos ajudam, que nos exortam, amém? Por isso o texto da palavra de Deus vai dizer lá no Novo Testamento, para nós exortarmos uns aos outros, não é brigarmos uns com os outros, mas é exortarmos, dizer: olha, irmão, se posicione, olha, eu estou aqui, eu estou orando por você, eu estou te abençoando. A importância. Só que sempre quando a gente fala isso, a gente sempre nos colocamos em lugar de vítima. Sempre, é verdade, as pessoas têm que vir até mim, mas eu tenho que dar o primeiro passo. Sempre tem alguém precisando da minha ajuda, sempre tem alguém precisando do meu ombro, de chorar junto. A Bíblia diz para nós chorarmos com os que choram, para nós rirmos com aqueles que riem. Então há momentos que nós precisamos nos doar para alguém que está sofrendo mais do que nós, ou em uma outra situação, e isso vai se tornando um ciclo onde nós abençoamos e somos abençoados. Essa é a comunhão que Deus fala nos Salmos e em toda a Bíblia, né? A Bíblia fala muito sobre nós vivemos em unidade, né? Efésios capítulo 4 vai falar bastante sobre a unidade. Nós precisamos aprender a viver em unidade, cada um no seu lugar, cada um do seu jeito de ser, mas aprender esse desafiador princípio do Senhor, que é a comunhão e a unidade, amém? Muitas pessoas estão empolgadas com a era do culto online, por exemplo, né? Nós estamos falando com algumas pessoas online, né? Mas nós precisamos estar juntos também, congregados, andarmos juntos, né? A Bíblia diz lá da igreja de Atos que eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, né? Faziam juntos as suas refeições, tinha comunhão. Então Deus, Ele diz para nós nessa noite a importância da comunhão, amém? Versículo 2: o tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Mais uma vez, a sabedoria que Salomão traz para nós aqui é sobre nós aprendermos a ter prazer no entendimento, né? O entendimento, ele fala muito sobre a sensatez. O sensato é aquele que pensa, é aquele que reflete, não é aquele que age irrefletidamente, impulsivamente, mas é aquele que pondera, aquele que pensa, aquele que tem parcimônia, aquele que espera, né? Sabe aquela história de dizer assim: olha, vou esperar a poeira baixar? Esse é o sensato, ele espera, ele tem calma. Então o sensato, fazendo a interpretação ao contrário aqui, o sensato, ele tem prazer no entendimento, não é igual ao tolo. O tolo não quer saber de entender o que está acontecendo, ele vai agindo precipitadamente, né? Ele vai dando passos sem pensar, sem raciocinar. E aí ele diz assim que o tolo, além dele não pensar, ele expõe os seus pensamentos, né? Ele expõe a sua opinião. Nós estamos vivendo um tempo onde a gente tem facilidade de expor a nossa opinião. Eu falei agora há pouco, e é difícil da gente sair desse tema, que é as mídias, né? Que é as redes sociais. Nós estamos vivendo uma época onde tudo a gente expõe lá, né? Graças a Deus parou um pouco, mas quando iniciou o Facebook, quantas pessoas diziam: levantei, né? Almoço, café, né? Não sei o que. A necessidade de expor a sua vida, isso é perigoso. É perigoso porque Deus diz aqui que o tolo expõe os seus pensamentos. Existem coisas que você tem que guardar com você. Interessante, né? Nós falamos no versículo 1 sobre a unidade, andar junto, e agora no versículo 2, o sábio Salomão, ele vai dizer para nós termos cuidado com aquilo que nós que a gente expõe diante dos outros, né? E é a mais pura verdade. Nós vamos cuidar com aquilo, né? Porque ainda que nós, de forma desafiadora, convivemos com pessoas, existem pessoas que não estão no mesmo nível de apoio, de querer e sonhar com você. Existem pessoas que às vezes a gente não sabe, mas estão à nossa volta, que são más, que não torcem por nós, pelo contrário, torcem pela nossa derrota. Então nós temos que aprender que existem coisas que nós temos que deixar com a gente, né? Orar com aquilo e não expor, né? Tem muitas coisas que a gente não deve expor, e mesmo assim, quando surgir uma dificuldade, a gente tem que conversar com a pessoa certa.
não, que a pessoa que tem gabarito, que a pessoa que tem responsabilidade para tratar daquele assunto, e não com qualquer pessoa. Às vezes não é nem na maldade, mas a pessoa não tem base para aconselhar, não tem base bíblica, não tem base em Deus para ajudar. Então fala do seu coração, e ficam então duas pessoas falando do seu coração, aonde não vai chegar a lugar nenhum, porque a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Amém? Vamos pular um pouquinho, versículo 5. Eu estou falando assuntos isolados porque eu estou pegando versículos, então acompanhe, amém? Mas se você quiser assistir de novo, todos os capítulos da nossa série está lá no YouTube, Renovada Nova Andradina. Você entra lá, tem uma playlist sobre a série de provérbios, e você consegue assistir todos os vídeos até aqui. Já são 18 vídeos da série Provérbios, amém? Versículo 5: não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Provérbios, como eu disse, é um livro de princípios. Um dos princípios daquele que quer ser honrado, daquele que quer ser justificado, isso é o maior clamor do ser humano, é a justiça, né? Todos nós queremos ser justificados, nós queremos que agem conosco com justiça, mas nós muitas vezes esquecemos de um princípio da palavra de Deus que diz: tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. O texto está falando aqui para nós cuidarmos em favorecer o ímpio, para trazer injustiça sobre aquele que é justo, para privar da justiça aquele que é justo. Então nós precisamos aprender a ser honestos, a ser justos, e nós começamos fazendo justiça com aqueles que precisam de justiça, né? Sendo justos com aqueles que são justos, para que nós possamos receber isso de Deus, né? Então eu não sei como que é o seu ciclo de amizade, eu não sei como é o círculo, né, de amizade, eu não sei como é o seu ambiente de trabalho, mas cuide para que você consiga favorecer aqueles que precisam ser favorecidos. É algo que nós precisamos cuidar, porque nós, com muita frequência, a gente acostuma, né, nós nos acostumamos com pessoas que estão ali nos ajudando, que estão sempre fazendo alguma coisa para a gente, e a gente acaba esquecendo de honrar aquela pessoa. A Bíblia fala que Deus honra quem honra, é um princípio da palavra de Deus. Se você quer ser honrado por Deus, você precisa aprender a honrar, né? Honrar as autoridades, honrar pai e mãe, que é um princípio de longa vida na Bíblia, né? Que honra pai e mãe, tem seus dias prolongados na terra, princípio de Deus. Honrar pessoas que estão com você, que te ajudam, nós vamos aprender a honrar. Não é bajular, é simplesmente honrar, amém? Versículo 9: quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói, né? Aqui, não só aqui, mas Provérbios fala muito do empenho que nós precisamos ter naquilo que nós estamos fazendo, seja o nosso trabalho. Você que é empresário, né? Você que é um funcionário, todos nós vamos empenhar trabalho se nós queremos crescer na nossa vida, né? E o texto da palavra de Deus traz bem claro para nós isso aqui, né? Quem relaxa em seu trabalho é irmão daquele que destrói, né? Ou seja, o relaxar do hoje é a destruição de amanhã, né? Aprenda que a recompensa não é do patrão. Quando a gente trabalha com afinco, quando a gente trabalha com força de vontade, nós não estamos visando o reconhecimento do patrão ou qualquer outra coisa assim. Nós aprendemos pela palavra de Deus que é Deus que nos abençoa. Quando Deus estabelece um princípio, é Deus que nos abençoa. É tão interessante isso que Deus diz assim: olha, tudo que vocês forem fazer, faça como para o Senhor, né? Então, quando a gente faz algo, seja para outra pessoa, seja para o patrão, seja para o chefe, a gente faz como para o Senhor, sabendo que é de Deus que nós vamos ser recompensados, né? Às vezes as pessoas ficam com dificuldade no seu ambiente de trabalho, começam a tratar mal, e começam a fazer seu trabalho de forma errada, e aí no dia de amanhã as consequências vêm. Então faça o teu trabalho. Por isso que o texto diz para nós, o texto da palavra de Deus diz para nós focarmos Deus, fazer como para o Senhor, amém? Porque é de Deus que nós recebemos a recompensa. E você que é empresário, você que tem uma empresa, você que tem, né? Você mais do que
qualquer outro, você precisa empenhar o seu trabalho, se dedicar. Às vezes, o que mais traz dificuldade é o desânimo. Nós somos seres humanos, nós somos tomados por desânimo em alguns momentos da nossa vida. Nós vamos nos levantar, nos posicionarmos e continuar trabalhando. E Deus, a palavra de Deus diz, não só aqui em Provérbios, mas em toda a Bíblia, que Deus recompensa o trabalho, Deus recompensa o esforço das mãos. Amém? É princípio da palavra de Deus. Trabalhe, se dedique e Deus abençoa. A palavra de Deus diz que Gideão, eu gosto muito desse texto, quando Deus chama Gideão, a palavra de Deus diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor aparece e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele estava malhando trigo quando na verdade ninguém estava, porque todo mundo estava com medo dos midianitas. Ele se tranca naquele ambiente de pisar uvas, de fazer o vinho, e malha o trigo ali. O trigo geralmente era malhado em um lugar onde tinha vento para poder voar a palha. Então você imagina a dificuldade que ele estava ali para malhar o trigo em um lugar fechado, mas ele estava ali dando o seu melhor, Ele estava ali lutando para a sua colheita, e Deus aparece nesse momento e o abençoa. Então se dedique, você que tem uma empresa, se dedique à sua empresa, pense e crie expectativa para aquilo que está acontecendo, aquilo que virá. Não entre na agenda de crise, que está aí fora. Existe uma agenda da crise, nós vamos ter uma crise como nunca existiu e tal. Não entre nessa agenda. Entra na agenda de Deus, que Deus quer te abençoar, quer te dar vitória, quer te levar a andar altaneiramente. Amém? Entre naquilo que Deus tem, não aquilo que o mundo diz, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos, segundo o poder dele que em nós opera. Amém? Glória a Deus. Versículo 10: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Olha aqui que interessante, os justos correm para a torre forte, o justo corre para Deus e encontra fortaleza. Olha que interessante, o justo, Alguém vai dizer assim: pastor, não é por as minhas obras, não é pelo meu fazer que Deus me abençoa. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu tenho que aprender que, como eu disse, aquilo que Deus tem para mim, para você, já está estabelecido, mas existe um caminho, o caminho da honra, o caminho da justiça, para nós alcançarmos aquilo que Deus tem. E o texto vai dizer que Deus é uma torre forte e os justos correm até Ele e estão seguros nele. Então, está entendendo? Para eu ter segurança em Deus, eu preciso aprender a ser justo. Nós estamos vivendo um tempo onde há muita brecha para a injustiça, mas nós não podemos entrar naquilo que está todo mundo fazendo, no engano, na mentira, na injustiça. Nós precisamos manter justos. Esse é o nosso desafio como cristãos, manter nossos princípios em Deus, em um mundo onde não se estabelece princípios, onde há uma desordem, no campo da honra, há uma desordem no campo da obediência, há uma desordem e uma inversão de valores muito grande. Então nós temos esse desafio de estarmos estabelecidos em Deus, nos princípios de Deus, vivendo verdadeiramente o reino de Deus nessa terra. Amém? Esse é o nosso maior desafio, não andar como todo mundo anda, não descer junto com a correnteza. Às vezes nós precisamos remar contra a correnteza para estabelecer os princípios de Deus. Então você que é um homem, você que é mulher, você que tem seus princípios, vela pelos teus princípios, guarde eles, os princípios da palavra de Deus, guarde, porque esse mundo tem tentado roubar os princípios, governantes, são as mídias, televisivas principalmente, e a gente tem que cuidar através de novelas, invertendo valores, princípios, quebrando e dizendo que isso é normal, que isso é o novo normal. Cuidado com isso, alguém disse assim: olha, mas os crentes eles são muito retrógrados, eles são muito radical, são muito antigos, a mentalidade é moderna. Olha, na verdade a gente não quer ser antigo, a gente não quer ser retrógrado, a gente não quer ser
ranzinza, mas se para estabelecer os princípios, ou aquele que estabelece os princípios de Deus, é tudo isso, então nós somos, porque importa que nós estabelecemos o princípio. Para nós, família é família, né? Nós lutamos e estabelecemos o princípio da família. E eu estou aqui também dando a minha cara a tapa, falando sobre princípios, principalmente de família, onde nós estamos vivendo um tempo tão de uma, entre aspas, diversidade, porque eu creio que a gente tem que pregar a palavra e não agradar pessoas, né? E a palavra de Deus diz que Deus estabeleceu homem e mulher, então família é homem, mulher e seus filhos, é princípio da palavra de Deus, né? Ah, pastor, nós temos que falar o que está sendo falado agora, nós temos que entrar no discurso do agora. Sim, mas o meu compromisso não é com o discurso, o meu compromisso é com a palavra de Deus. E nós como crentes, nós como cristãos, nós temos que ter estabelecidos os princípios da palavra de Deus, ainda que doa, né? Ainda que pessoas sofram com isso, nós precisamos estabelecer os princípios da palavra de Deus, amém? Olha que interessante, versículo 11, ele vai dizer assim: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, eles a imaginam como um muro que é impossível escalar, né? Aqui o texto está falando sobre aqueles que colocam seu coração nas posses, né? A Bíblia não é contra a riqueza, né? Existe a riqueza que vem de Deus, Deus abençoa, a Bíblia não é contra isso. O problema está em onde está o nosso coração. A palavra de Deus diz assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro, né? Você pode ter muitas coisas e seu coração está em Deus, ou você pode ter poucas coisas e seu coração está nelas, né? Às vezes você tem uma casa e o seu coração está na sua casa, é tudo para você, né? Então você está servindo as riquezas. Olha que interessante. E tem pessoas que podem ter tudo, né? Você tem uma, o outro tem 10 casas, tem carros de luxo, mas o coração dele está em Deus. Você está entendendo como não é o ter, é aquilo que eu sou, aquilo que eu decido ser ou estar. Se eu estou na riqueza, meu coração está na riqueza, então eu estou longe de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que existe dois, entre aspas, deuses, né? O Senhor e Mamon. E Deus diz assim: olha, vocês escolhem quem vocês vão servir, ou serve a Deus ou a Mamon. Não dá para servir os dois. Ou o Mamon fala das riquezas, ou você serve a Deus ou as riquezas, né? Não dá para servir os dois juntos. E até porque Deus diz que a sua glória Ele não divide com o outro, né? Nós vamos entender isso. O nosso coração precisa estar em Deus, a nossa prioridade deve ser Deus, né? Se você está deixando Deus para conquistar, pastor, lá no futuro eu busco a Deus, porque agora não tenho tempo, tenho que conquistar coisas financeiras. Então você está perdendo tempo, né? Perdendo tempo, porque quando você está buscando Deus, priorizando Deus, as demais coisas, diz a palavra, nos serão acrescentadas, né? A palavra de Deus diz assim: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha a justiça aqui entrando de novo, né? Sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, amém? Versículo 12: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Olha que coisa preciosa, grandiosa, para nós compreendermos. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Toda queda vem depois da vontade de querer ser, né? A soberba, a arrogância, a vaidade, né? Tudo isso precede a queda, e nós vamos cuidar, né? Às vezes alguém acha que as coisas vêm de repente. Não, as coisas são algo que vai minando no coração, né? Eu ouvi um pregador uma vez falando isso, eu marquei, e diz assim, que o diabo não precisa entrar tudo dentro da vida da pessoa, basta a ponta da unha. Se ele conseguir colocar a ponta da unha, aquilo vai gerando uma infecção, vai gerando uma contaminação que depois foge do controle. Por isso que nós temos o tempo todo estar vigiando. A Bíblia diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. A Bíblia fala assim: vigiai e orai constantemente, diariamente, vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Então nós temos que aprender que a queda, ela vem porque vem a vaidade, porque vem, e quando eu falo vaidade, eu estou falando de coisas físicas, de roupa, não é isso.
Estou falando vaidade, da pessoa começa a se envaidecer, de achar que ela é melhor do que o outro, dela achar que ela é muito poderosa, e de achar que ela é muito diferenciada, sabe? A soberba, é isso aqui que o texto está dizendo, né? Então, nós temos que cuidar para que isso não cresça no nosso coração, né? Constantemente nós precisamos lembrar que nós somos pó, né? E nós carecemos, como filhos de Deus, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Não há melhor, não há um melhor do que o outro, né? Não há, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim: os queridinhos de Deus, né? Não há queridinho de Deus. Deus ama aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que velam pelos seus princípios. É isso, ponto, né? Eu não sou melhor do que o outro, por nada, né? Todos nós carecemos da misericórdia, todos nós carecemos da graça de Deus, amém? A segunda parte do versículo diz que a humildade antecede a honra. Olha que interessante, Deus honra aqueles que são humildes. Humilde aqui, quando a palavra de Deus fala sobre humildade, não é aqueles que têm aparência de pobreza, ou aqueles que são miseráveis. A humildade, ela vai para além da situação financeira, social. A humildade é algo que você precisa adquirir, seja você rico, pobre, branco, preto, seja você um nível social mais baixo, um nível social mais elevado, né, segundo o que a sociedade determina. Mas a humildade é algo que nós precisamos aprender a ter. A humildade é você reconhecer que você não é melhor do que o outro. Constantemente a gente tem que exercitar isso, né? Constantemente entender que todos nós somos seres humanos, né? Eu vejo algumas pessoas falar, e isso é tão interessante, né? As pessoas falam assim: olha, a hora que morrer, né, vai virar pó. Por mais, o Senhor diz assim, por mais dinheiro que alguém tenha, não pode acrescentar um dia na sua vida, não pode acrescentar nada na sua vida. Então nós precisamos aprender a ter um coração humilde, né? Humilde, de reconhecer que nós não somos melhores, que nós não sabemos tudo, né? Que nós estamos aprendendo constantemente, né? Constantemente nós vamos nos debruçar a ouvir pessoas, aprender com pessoas, né? Eu vejo que essa geração está perdendo muito com os seus velhos, com os seus idosos, né? Às vezes a palavra velha é um pouco forte, mas é o que é, né? Os nossos idosos, os nossos pais, né? A gente acaba perdendo. Por quê? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas acham que aquilo que eles viveram, né, os idosos viveram, por exemplo, ficou para trás. Mas na verdade é um forte poder de conhecimento que pode ser, e eles desejam transmitir isso. Mas muitas vezes essa geração midiática, essa geração principalmente essa geração, a geração Y, né, geração Alfa, né, que é essa última geração, não querem ouvir, não querem se atentar para aquilo que tem os velhos senhores, as senhoras de experiência, né? E é perder muito, né? Porque a gente precisa ser humilde, de aprender com os outros, né? Deus já deixou isso para nós, até a Bíblia é assim. Deus mostra até os erros dos seus homens, suas mulheres que estão aqui registrados, para nós aprendermos com eles, a não errarmos como eles, né? É humildade, nós aprendemos com o erro do outro, dizer: olha, você passa a sua experiência, que eu estou andando nesse mesmo ambiente, eu preciso aprender com você, amém? Mais uma vez, voltando a nós convivermos, né? Quando a pessoa se isola, ela sempre quer fazer sozinha, mas a gente nunca consegue fazer nada sozinho. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de conselho, de pessoas de experiência, né, para nos ajudar em determinadas situações que nós precisamos de ajuda, amém? Versículo 13: quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Mais uma vez esse texto falando da pessoa que ela não pensa, né? Aquilo que eu falei lá no versículo 1, a pessoa não pensa, precipitada, né? Ela fala sem pensar, e o texto está dizendo assim, que aqueles que falam sem ouvir, né, passa vergonha, né? Por quê? Porque às vezes a gente vê uma coisa, a gente não ouve aquilo, não sabe, não ouve o fato narrado,
a gente imagina, a gente estabelece um pré-conceito daquilo que nós estamos vendo, e o nosso olhar é muito enganoso, né? O nosso olhar muitas vezes é mau, e diante de alguma situação a gente não ouve e acaba trazendo sentenças e julgamentos sobre algumas determinadas situações. Se nós parássemos para ouvir, a gente ia perceber que aquilo não era de fato aquilo que nós estávamos vendo, né? Versículo 14, importante também, tem só mais 3 versículos e a gente já encerra. Versículo 14 diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quem pode resistir a um espírito oprimido? Nós estamos vivendo a era, né, da doença, da depressão, né, que é uma tristeza profunda, vai muito além da tristeza, né? Nós precisamos cuidar. A depressão, ela é preventiva. A gente precisa aprender a não vivermos na pilha do diabo para nos levar à depressão, né? Como? Primeiro, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos aprender a nos alegrar, nos contentarmos com Deus, né? Eu estou falando da maioria das situações de depressão. É claro que existem outros tipos de depressão química e tal, mas a maioria vem através de um isolamento, por meio de um isolamento, de uma comparação, né? De um descontentamento, né? Geralmente vem por um trauma, por uma dificuldade. Nós precisamos voltar lá no versículo 1, a importância de nós convivermos com pessoas que nos ajudam, porque nem sempre, às vezes a gente diz assim: não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Amém, glória a Deus que isso nunca aconteça, mas se você tem pessoas do teu lado, se acontecer, ou se chegar esse dia de tristeza, de angústia profunda, você tem pessoas que te ajudam a levantar, que te ajudam, né? Por isso que é importante a igreja, é importante congregar. Nós somos exortados a viver uma vida com Deus, a viver em alegria com Deus, amém? Então, o texto está falando aqui que quando essa tristeza entra no íntimo do homem, é muito difícil de conseguir tirar a pessoa de lá. Então, nós precisamos vigiarmos, né? Porque nós não somos super-homens, né? As mulheres não são super-mulheres. Nós vamos vigiar para nós não entrarmos nesse caminho, né? Fugir dele. A Bíblia fala sobre nós fugirmos de toda aparência do mal, né? Não é fugir do mal, aquilo que aparenta. Se eu percebo que aquilo está me fazendo mal, eu não caminho nesse lugar, né? Um lugar de prevenção a viver uma vida de tristeza. Por quê? Porque é muito mais difícil. Enquanto vem uma dificuldade, enquanto vem uma tristeza aqui, outra ali, eu consigo resistir, mas nós não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração, amém? Deus é tão bom que Ele conhece todas as nossas falhas, Ele conhece todas as nossas crises, e Ele já nos prepara para isso, né? Ele nos prepara para vivermos uma vida nele. A Bíblia existe vários homens e mulheres que passaram por um momento de tristeza, de depressão, onde Deus os levantou e os estabeleceu. Eu profetizo isso na tua vida nesta noite. Você que está vivendo esse quadro de tristeza, esse quadro depressivo, profetizo que Deus, Ele é aquele que te sustenta, é aquele que te traz alegria, é aquele que te tira deste lugar de tristeza, de angústia, e te estabelece em um lugar de paz, alegria e justiça, que é o reino dele. Um desses exemplos é o profeta Elias. Elias, em um momento da sua vida, ele se sente triste e entra dentro de uma caverna. Fala de se enclausurar, né? Até essa palavra enclausurar vem de claustro, né? É um ambiente fechado, onde no passado os monges se guardavam ali para refletir. Muitos ficavam depressivos porque ficavam sozinhos. Elias entra nesse lugar de enclausuramento e não quer mais fazer nada, né? Não quer mais viver, não quer mais viver a sua vida. Então Deus chega até ele e estabelece cura na vida dele, né? O nosso Deus, Ele é Jeová Rafá, é o Deus que cura, e eu declaro e determino cura, profetizo cura na tua vida, em nome de Jesus. O mesmo Deus que agiu na vida de Elias, age na tua vida hoje com cura, tirando desse lugar, desse ambiente de tristeza, desse ambiente de depressão, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.
Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu gosto muito de Provérbios 18, 21. Poder da língua, ela tem poder para trazer vida e para trazer morte. Quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Olha a importância, nós falamos quarta-feira passada, da importância de nós refrearmos a nossa língua. O apóstolo Paulo fala muito da língua, lá no Novo Testamento, sobre a língua ter o maior veneno, veneno mortal. Ele fala da língua que nós precisamos segurar, que nós precisamos domar, porque a palavra que nós lançamos, ela nunca vai voltar vazia, ela nunca pode ser desfeita, Aquilo que nós falamos é igual quando a gente ofende alguém, a gente pode até pedir desculpa, mas aquilo foi falado, e aquilo fica como uma marca ali, ainda que não doa, ainda que não cause nada, mas vai ter aquela marca como uma cicatriz. O poder da palavra é muito forte, Vejo muitas pessoas que no momento de raiva, no momento de ira, acabam falando coisas, e depois, infelizmente, essa palavra ela vai voltar. É como se fosse um bumerangue, Ela vai, mas ela pode demorar, mas ela vai voltar. Então nós temos que aprender que nós temos decretos, através da nossa língua, e nós temos que cuidar disso, guardar aquilo que nós falamos, guardar aquilo que nós estamos declarando. Quantas pessoas vivem em uma casa de tribulação e constantemente, no momento de ira, dizem: essa casa é um inferno, essa casa é um lugar de tormento. Aquilo que você declara é aquilo que vai acontecer. Muda a sua maneira de declarar. Declare bênção. A língua ela tem poder de morte, mas também tem poder de vida. Declare vida sobre a tua casa, declare vida sobre o seu ambiente de trabalho, declare vida sobre os teus filhos, declare vida sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Declare, profetize vida, profetize alegria, graça sobre a tua casa. Amém? E para encerrar, versículo 24 diz assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado ou mais chegado do que um irmão. Então eu encerro aqui, voltando lá no início, dizendo para você da importância de você ter pessoas que andem com você, não aquelas pessoas que te arrastam para a dissolução, que te arrastam para aquilo que não agrada a Deus, que te arrasta para o pecado. Não, pessoas que te leva aos caminhos do Senhor, que te fortalece em Deus, que te sustenta no momento que você está com dificuldade, em oração, em batalhar junto com você em oração, em profetizar junto com você sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Tenho certeza que Deus ministrou ao teu coração nessa noite. Quarta-feira que vem nós estamos de volta, capítulo 19, amém, às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul, amém? Tenho certeza que você tem sido abençoado. Você que não participa conosco, você é o nosso convidado a estar aqui na sexta-feira. Nós temos nosso culto às 19 horas e domingo também às 19. Então todas as sextas e domingo às 19 horas nós temos nosso culto de celebração. Devido à pandemia, nós estamos com distanciamento, cumprindo todas as regras de distanciamento, uso de álcool em gel, uso obrigatório de máscara. Nós temos lugares dentro do templo, nós temos lugar no pátio do templo, amém? Participe, venha congregar, venha buscar a Deus. Nós precisamos estar juntos, orando em prol da nossa cidade, ainda mais agora. Nós estamos aí à véspera das eleições. Vamos orar em prol da nossa cidade, do nosso município, amém? Vamos orar para que Deus rompa com toda a corrente de corrupção, de engano, vamos orar, Então venha, vamos estar juntos, congregando, buscando a presença de Deus, amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que a sua casa seja uma casa de paz, amém? Que sua casa seja uma casa de bênção. A palavra de Deus diz que a arca, que era a representação da glória de Deus, entrou dentro da casa de Obed-edom e transformou todo o cenário daquela casa, Aquela casa que havia dificuldade passou a viver seus dias de vitória. Eu profetizo que a glória do Senhor esteja sobre a tua casa, que a sua casa seja transformada para a glória de Deus, amém? Que esse ambiente de tristeza se transforme em um ambiente de alegria, se ambiente de escassez se transforme em ambiente de prosperidade,
amém? Que o poder de Deus traga cura, traga libertação sobre a tua casa, sobre a tua família. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa agora, cada um que está acompanhando esse vídeo, Senhor, seja agora no presente, seja no futuro, em outra data, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, em nome de Jesus, com toda a sorte de bênção. Derrama da tua unção, derrama da tua graça, do teu poder, em nome de Jesus. E nós te louvamos, Senhor, te louvamos porque o Senhor é Deus que ministra, o Senhor é Deus que fala aos nossos corações. Continue abençoando, derramando a tua graça, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém?